Oiê, tem alguém aí? Boa noite. Oi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fixar aqui. Calma que eu não tô conseguindo. Fixar comentário. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem, galera? Boa segunda-feira pra vocês, boa semana. Boa noite, Cleiton. Oi, Bárbara. Oi, Almeida. Sullivan. Tudo bem, galera? Oi, Ana Paula. Oi, Isabelle, tudo bem, gente? Bom, vamos entrando aí. A gente queria dar boa noite pra você que tá vendo essa live gravada também. Se você não nos conhece, eu sou o Rafa. Eu sou a Dani. E a gente está aqui para ajudar você para enfrentar todos os cenários aí que envolvem o mundo do lettering, aprender lettering, viver de lettering, viver dessa arte. A gente está aqui para te ajudar nessa missão. E essas são as lives semanais que a gente faz. Toda semana a gente está aqui de noite fazendo essa live. E depois a gente deixa ela gravada, né, Dani? Então, essa é a grande novidade. Tem gente aqui que já, enfim, acompanha a gente toda semana. A grande novidade é que a gente vai deixar essas lives gravadas agora no YouTube. Então, quem não assistiu, quem não conseguir assistir, vai poder assistir depois. A gente vai disponibilizar lá a gravação e vai ficar disponível também para você assistir, para você acessar quando você quiser. Então, quem estiver assistindo no gravado, comenta também aqui, porque a gente vai responder também você que está assistindo no gravado. Então, boa noite, boa tarde ou bom dia para você. Que horário que seja que você esteja nos assistindo aí, vamos juntos, vamos começar, que hoje a nossa live é sobre medos. Mas lembrando, obviamente, que é sempre bom estar todo mundo aqui no ao vivo, porque aqui a gente responde as suas perguntas, aqui a gente fala com você ao vivo, conversa com você aqui no frente a frente, praticamente. E fora que, como sempre, né, toda live nossa, esses comentários aqui pipocam, então vai deixando o coraçãozinho aqui, vai batendo no coração e vai trocando com a gente, vai escrevendo aí, porque a galera se ajuda nos comentários, é incrível. Então, participe das nossas lives semanais também. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre os medos, né? Os medos que envolvem esse mundo do lettering. A gente sabe que é natural, é muito comum, né? Aconteceu com a gente, acontece com várias pessoas e a gente recebe, né? Muito. Exato, isso é muito importante. Vocês participarem tanto da live, tanto da caixinha de perguntas, porque todas as informações que vocês trazem pra gente, a gente consegue abordar. Então, o medo é uma mensagem, uma dúvida que a gente recebe quase que diariamente. Medo de diversas coisas. Diversas coisas. Aí o Rafa falou hoje de manhã, poxa, vamos falar sobre o medo, porque todo dia tem alguém que vem falar aqui pra gente, tô com medo de não sei o que, tô com medo de não sei o que lá. Então a gente decidiu, e coincidentemente, a gente decidiu esse tema da live depois, mas antes, logo de manhã. Quem aqui é da Escola de Lettering, quem aqui é do nosso curso online, que está lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook, viu que hoje de manhã, logo cedo, eu compartilhei uma frase lá com vocês. Quem aqui viu essa frase? Se você viu essa frase, comenta aqui. Eu sou da Escola de Lettering e eu vi a frase que você postou hoje de manhã. Depois eu coloquei ela também nos stories aqui do Instagram. Eu coloquei essa frase aqui e eu vou repetir essa frase para entrar na cabeça de vocês, que a gente vai começar a falar essa live, a gente vai começar essa live com essa frase. Então presta muita atenção, se você tiver uma lapiseira aí, escreve essa frase porque ela é muito boa, tá? Então é o seguinte, a frase que vai predominar nessa live aqui, que é o tema central dessa live aqui, a frase é a seguinte: se você decidir fazer apenas o que sabe que dará certo, estará deixando um monte de oportunidades para trás. Vou repetir. Se você decidir fazer apenas o que você sabe que vai dar certo, você estará deixando um monte de oportunidades para trás. E foi muito engraçado, Dani, porque eu coloquei essa frase lá na comunidade, a galera aqui da Escola de Lettering tá falando que é da Escola de Lettering. E vocês, eu printei para não esquecer. A Kézia printou essa frase para não esquecer. E aí é o seguinte... Quem que falou essa frase, né?
Porque a frase é ótima por si só, ela diz muito sobre o medo, tá? Porque isso é medo, né? Você fazer só escolhas que você sabe que vai dar certo, é o medo de apostar em escolhas que você tem dúvida, que tem uma cortina de fumaça por trás, que você não sabe muito bem se vai dar certo. E aí eu fui ver de quem que era essa frase. Eu coloquei lá o autor da frase, mas eu vou ser franco aqui com vocês. Você não ligou o nome? Não sabia quem era. Não sabia quem era, simplesmente não sabia quem era. E quando a gente decidiu, e eu voltei, eu lembrei dessa frase que a gente postou de manhã lá. Eu falei, quem que falou isso? Né? Eu coloquei lá Jeff Bezos, mas eu não sabia quem era. E fui jogar no Google. E rapidamente eu vou trazer aqui para vocês a história de quem é Jeff Bezos. Jeff Bezos, se alguém aí conhece, se alguém sabe quem é o Jeff Bezos, se alguém sabe quem é, comenta aí já o que ele é. O Jeff Bezos, vou começar assim, ó, ele foi uma criança normal, tá? Ele é como muitas outras aí pelo Brasil. Ele foi filho de mãe solteira, a mãe dele separou do pai dele e logo depois a mãe dele casou com um imigrante cubano, olha que loucura, lá nos Estados Unidos. Um imigrante cubano que deu esse sobrenome para ele, nem era pai dele e deu esse sobrenome para ele. Então assim, ele na adolescência ali, não sei, ele trabalhou no McDonald's, ou seja, uma pessoa super comum, porém, na escola ele foi muito bom, ele era um grande aluno, ele ganhou várias honrarias e vários prêmios, né, porque ele foi um excelente aluno, muito inteligente. Só que, mesmo ele tendo toda essa inteligência, não foi suficiente para ele não ter medos, né, e não apostar nos medos dele, né? Por quê? Porque logo que ele se formou, ele estava trabalhando numa grande empresa em Wall Street, né, trabalhando no mercado financeiro, tinha um cargo altíssimo lá, estava feito na vida, né? Só que em 1994, por ali, ele escutou falar de uma coisa que estava crescendo muito lá nos Estados Unidos. Sabe o que era essa coisa? Nada mais, nada menos do que a internet. Só isso. E aí ele falou assim, eu vou sair desse emprego aqui e vou montar uma startup na internet. Então ele largou o emprego, né? Ele largou um alto emprego em Wall Street e foi montar uma startup na internet que viria a se chamar, como o pessoal já acertou aqui, viria a se chamar Amazon. Ou seja, em 1994 ele saiu de um grande emprego para fundar uma startup que hoje é a Amazon. E o que era a internet em 94? Que era a internet? Tem uma entrevista muito engraçada, que eu não sei com quem que era, desses talk show, assim, que era o Bill Gates sentado e o cara brincando com ele, dando risada com ele sobre o que era a internet. Tipo assim, pô, sério mesmo, você tá falando de internet, cara? E nesse processo de fundar a Amazon, ele convenceu os pais dele a hipotecarem a casa dele para conseguir $300 mil emprestados. Então, era muito dinheiro. Porra, muito dinheiro. E fundou a Amazon naquele instante. E, enfim, e virou o sucesso que é a Amazon hoje. Hoje ele é o cara mais rico do mundo. O patrimônio dele é avaliado em, acho que em 140 bilhões de dólares. Ele é o cara mais rico do mundo, né? A Amazon é esse estrondo aí que é. E tá, Rafa, tá bom, eu entendi, mas por que você está falando tudo isso mesmo? Por causa da frase dele, né? Se você for apostar só no que você sabe que vai dar certo, você vai perder um monte de oportunidades na sua vida. E aqui, no nosso cenário aqui, artistas, né, de lettering. Lettering é um mercado novo aqui. Você fala lettering para os outros, o que acontece? Né? Quê? Então, é aquelas letras que tem em restaurantes, em bares, sabe aquelas lojas? Sabe aquelas lojas? Então, é isso. Então você imagina, né? Então é isso. A gente tá lidando com uma coisa também nova, curiosa, é natural que a gente tenha medo, né? E aí, pra gente poder identificar aqui, pra essa live ficar mais... Como que você falou? Que você queria que ela ficasse mais objetiva, né? Mais prática. Trazer esse tema pra nossa realidade, né? Com perguntas mesmo que a gente recebe. Então, a gente recebe perguntas assim, Dani, Rafa, como é que... eu tenho medo de oferecer o meu trabalho para alguém. Muito natural esse medo. Muito comum. Ou, Dani, eu vou falar aqui bem por alto, mas a gente já vai entrar em cada um desses, tá?
Dani, Rafa, eu tô com medo, como é que funciona esse marcador na parede? Eu tô com medo de usar ele, eu tô com medo de pintar essa parede. Ou então, Dani, Rafa, eu tenho medo de mostrar o meu trabalho, eu já fiz milhares de letters, mas eu nunca mostrei pra ninguém. Eu tô com medo do que as pessoas vão pensar de mim. Então, assim, levantando, a gente foi nos nossos arquivos, nos nossos directs, na nossa comunidade da Escola de Lettering, a gente foi levantando uma série de medos e a gente quis separar em 3 grupos para ficar bem objetivo aqui nossa live bem hoje. Didático, eu acho. Bem didático. Então a gente fez 3 grupos, né? Sim. O medo do não. Fala os 3 e depois a gente entra nos... Sim, vamos falar os 3 medos que a gente separou aqui. Os 3 grandes grupos. Vê aí se vocês se identificam e escreve pra gente qual deles você mais se identifica. Medo do não, o medo do erro e o medo da exposição. Então a gente entendeu que tudo que trazem pra gente são, na verdade, 3 grandes grupos, que é o medo do não, medo do erro e medo da exposição. Estou repetindo aqui para ficar bem claro para vocês. E dentro desses grupos, a gente tem, no medo do não, o que a gente tem, Dani? Medo de oferecer o seu trabalho para conseguir um possível cliente. Né? Medo de abordar mesmo. Medo de abordar. De cutucar nas costas, o cara virar e falar, olha, eu quero fazer um trabalho para você. Muita gente fala, eu tô com medo de oferecer meu trabalho, eu tenho medo de levar um não. O medo de precificar, o medo de passar um orçamento para alguém. Tem até dentro do medo do não, o medo do trato com o cliente, o medo de falar com o cliente. Sim. Então, assim, então dentro do medo do não, a gente tem aí o trato com o cliente, né? De não saber ter esse trato com o cliente, não saber ser profissional, não saber se portar, de quando você vê, você está cedendo tudo e o cliente já montou em cima de você. Vocês lembram daquele vídeo que tem no IGTV, que o Rafa oferece o trabalho dele para um restaurante, que a gente pega e faz um cavalete? Muita gente vem e fala, nossa, eu morro de medo de oferecer o meu trabalho assim para alguém. Medo de quê, né? Medo de levar um não. Medo de levar um não. E o medo de precificar. Medo de precificar, o Arley tá falando aqui, a Arte Josi também, medo de precificar. O medo de precificar também, ele é um outro medo muito comum, muito normal mesmo. Quando a gente fala, gente, a gente está aqui identificando esses medos, para todo mundo ter claro, identificado na cabeça se tem ou se não tem. E para a gente entender junto aqui como que a gente vai resolver ele. Porque, na verdade, ele é normal, ele acontece. Tá? Nós somos seres humanos, mas a gente tem que saber contornar e contornar isso, senão não chega a lugar nenhum. E o medo de oferecer, enfim, que é o que a gente falou, né? De bater nas costas e falar, olha, é isso. E pra gente já encerrar esse medo do não aqui, a gente chegou na conclusão geral aqui, que pra você vencer o medo de falar com o cliente, o medo de falar o seu preço, de precificar, falar, olha, essa parede aqui, ela é R$1.000. Como que você perde o medo de falar, olha, eu quero fazer um trabalho para você, você aceita? Vamos fazer um acordo aqui? Eu quero fazer uma parede no seu restaurante. Como é que você vence esse medo? E para ficar bem prático aqui, para fechar esse assunto numa frase, o que a gente identificou que pode ajudar muito a vencer esse medo é você agregar valor. Você tem que agregar valor. E como você agrega valor? O que foi? Você está falando? Não, continua. E como você agrega valor? Você tem que mostrar para aquele cliente que você está seguro, que o seu trabalho, se bobear, vale mais do que você está pedindo. Então, isso é agregar valor. Você passar uma impressão de que vai custar mais caro do que quando você vai falar. Tá? E como que, a gente conversando aqui antes, como é que a gente pode superar esse medo de levar um não? Como é que a gente pode superar esse medo de abordar um cliente? Né? Você tentar ensaiar isso, né? Também. Ensaiar isso com alguém, tentar essa abordagem. É lógico que é difícil, é completamente diferente quando você está com alguém que você não conhece, no caso, seu possível cliente, e de repente você treinar com seu irmão, com a sua mãe, com a sua tia. Mas
treinar um discurso. Por que não? Por que não? Só de você scriptar esse discurso, você escrever no seu computador a maneira que você falaria, você já consegue organizar as ideias na cabeça. E quando se você quiser ir oferecer, se você quiser ir falar, se você quiser ir arrumar um trabalho, você já vai ter essas ideias mais claras na cabeça. E eu vou falar uma coisa que o Rafa falou, ai Dani, mas isso é muito clichê, mas desculpa, gente, isso funciona pra mim todos os dias da minha vida, de verdade, pra muitas situações. Madalena, gente. Madalena veio dar oi. E eu acho que com certeza vai fazer sentido pra você também. O não. Madá, deixa a gente falar. Segue. O não a gente já tem, gente. De verdade, o não você já tem. Então, isso, a partir do momento que essa frase entrou na minha cabeça, você consegue, assim, pular o muro, sabe? Porque o não você já tem, fica aí na sua cabeça. Tá bom, eu posso oferecer meu trabalho pra alguém, não tem problema. O máximo que vai acontecer é a pessoa falando, não, muito obrigada, não quero ou não posso. E tá tudo bem. E gente, é o seguinte, essa questão sobre agregar valor, eu falei sobre o ponto de vista financeiro, né? Sobre o ponto de vista de dinheiro mesmo, mas não é só de dinheiro. O agregar valor é você mostrar pra ele que ele tendo um lettering bem feito, um produto bem feito na casa dele, no restaurante dele, ele só tem a ganhar com aquilo. E ele vai perceber à medida que as pessoas começarem a chegar lá e falarem para ele. Por exemplo, aquele cavalete que eu fiz lá em Brasília, que está lá no IGTV, a gente não cansa de falar dele aqui. Se você ainda não assistiu, depois você vai lá no nosso perfil, vai no IGTV e é uns trabalhos para baixo oferecendo um cavalete em Brasília. Já chegaram pra gente no mínimo 3 orçamentos daquele cavalete. A pessoa teve lá no restaurante do cara, viu o cavalete e solicitou um orçamento pra gente. Então, assim, o cara, ele percebe isso. E depois que tá feito, ele pensa, caramba, olha que legal o trabalho do cara. Todo mundo tira foto, todo mundo bota no Instagram. Sim. Então, você falar isso, você falar, olha, eu vou fazer uma parede pra você que ela vai ficar muito instagramável. Todo mundo vai querer tirar foto e marcar o seu restaurante. Você tem que agregar valor no seu discurso, né? Então, isso é agregar valor. Você não necessariamente agregar valor financeiro, Sim. mas agregar valor na ideia, assim, pra fazer o cara perceber. Você mostrar e falar, olha o tanto de restaurante que tem lettering, que tem lousa aqui, vai rolando feed, vai rolando Instagram. Separa 20 casos, não precisam ser seus. E às vezes até ao contrário. Olha quantos restaurantes não tem. E você pode se destacar se o seu tiver. Exato. Porque o que a gente mais vê é restaurante que tem um cavalete. Ou seja, a gente já tá te dando aqui vários discursos que você pode abordar nessa abordagem mesmo. Que você pode utilizar nessa abordagem. Uhum. Então, basicamente é isso. Medo do não. Medo do não. O não você já tem, então agregue valor. Agregue valor financeiro, de destaque, de Instagram, de visualização. Tá. De propaganda. E o medo do erro? Muita gente falou aí que tem medo do erro. E esse, se deixasse, a gente dava bronca, né? O medo do erro também é um medo muito comum. Muito. Eu, por exemplo, eu vou contar brevemente para vocês uma história agora que eu fui lá, né, pro Pantanal. Eu fui lá no Sesc Pantanal, no hotel do Sesc, lá no meio do Pantanal, perto de Poconé, 2 horas de Cuiabá. Poconé, né? E a gente foi fazer uma parede muito grande. Ela tinha 4,5 metros de altura. E eu ia utilizar andaime e tal, não sei o quê. E bem no centro, não sei se alguém já viu aí um spoiler que eu dei, alguma coisa. Bem no centro da arte tem um homem a cavalo e um ribeirinho em cima do barco. São desenhos de pessoas, né? Cavalo, barco, remo, camisa, chapéu, rosto, olho, nariz. Eu tava com medo de executar aquilo, tava com um medo gigante. Medo de errar. Medo de errar, medo de ficar ruim. Medo das pessoas olharem e falar, nossa, parece um zumbi, sabe? E eu tava com muito medo, só que eu não tenho outra escolha. O que eu vou fazer? Eu tava com um puta job na minha mão, um puta trabalho na minha mão, uma puta confiança depositada em mim. Eu não tinha o que fazer. Ou eu ia lá e testava. Veja bem a palavra que eu utilizei. Testava, ou eu desistia e perdia aquele trabalho. Ou seja, eu fui lá e testei. Eu fui lá e peguei meu giz e fui muito delicadamente
tentando acertar o rosto, tentando acertar o chapéu. Errava, apagava. Errava, apagava. Fazia de novo, errei, apagava. Descia, olhava lá de trás e via se estava ficando com um formato legal. Ou seja, eu estava testando, tá? Então, quando a gente está com medo do erro, o medo de fazer um quadrinho, o medo de fazer uma parede, o medo de escolher o material certo, a gente está com medo de testar, né? A gente está com medo de ver como é que vai ser. E como é que a gente vê como é que vai ser? Reduz a escala, né? Reduz o impacto. Então assim, será que eu vou errar com a caneta? Então antes eu vou errar com o giz, porque o giz eu consigo limpar melhor. Então assim, será que essa tinta vai ficar boa nessa parede? Quando você escolhe uma tinta, quando você escolhe uma cor para sua casa, o que você faz? Você compra a lata nova de tinta, a cor, e já sai pintando a parede inteira da sua casa? É assim que você faz? Não, né? Quando você compra uma tinta nova, uma cor nova, você vai lá e pinta só uma janelinha. Você vai lá e pinta só um quadradinho. E vê se aquela cor é do seu agrado, né? Aquela cor ficando do seu agrado, você vai e pinta a parede toda. E isso é para fazer um quadrinho, uma lousa, um quadro, uma parede, escolher a tinta do fundo, escolher a posca. E se eu errar com a posca, Rafa, testa, vai num pedacinho menor, não necessariamente na parede, num quadrinho, no MDF, e erra com a posca. Faz esses testes. E por que é tão importante errar para o nosso processo de aprendizado? Com erro a gente evolui, né? Essa é a grande verdade. Porque o processo é muito mais importante que o resultado final. O processo é muito mais importante que o resultado final, anota isso. Porque o resultado final... né? O resultado final, para quem olha, ele é fácil, né? A pessoa vê e vê pronto. Só que quem sabe do processo, dos bastidores, é você. Então, assim, você sabe que para fazer aquilo, eu sei, então, para resumir essa história do Pantanal, eu sei que quando eu olho para aquele homem em cima do cavalo, para aquele homem em cima do barco, eu sei o tanto que eu errei e consertei e ajustei para chegar naquele resultado. Então, assim... por exemplo... Fala, desculpa. Não, então esse processo, todo esse caminho de errar e acertar, testar, limpar, apagar, tentar de novo, errar, fazer bonito, fazer feio, todo esse processo eu aprendi muito dentro só desse desenho. Sendo até mais prático, assim, mais objetivo, por exemplo, que cor que a gente pinta a parede, que cor não, que acabamento que tem que ter para a parede lousa. A gente não aprendeu, a gente não começou acertando, a gente foi lá, testou o acabamento fosco, aí depois a gente foi lá e testou o acetinado, aí depois a gente foi lá e testou o acabamento fosco num MDF e foi testando. Se a gente tivesse acertado logo de primeira, a gente não saberia como é o acetinado e a gente não conseguiria trazer para vocês as duas comparações, entendeu? Exatamente. Então assim, o processo ele vai te enriquecer muito mais de conteúdo, de aprendizado, de vivência, de história, de tudo. Para você poder compartilhar isso depois, talvez, para você, enfim, ser mais seguro. Isso vai te trazer segurança no seu trabalho. Porque vamos dizer que você foi lá e vai oferecer o seu trabalho para alguém. E vamos dizer que você não errou, né? Você não tem essa bagagem. A pessoa vai te confrontar com alguma coisa, você não vai saber responder. Porque você não errou, você não fez o processo, você não aprendeu. Agora, se você errou e aprendeu, você vai falar, não, mas isso aí não funciona. Eu já aprendi isso, eu já experimentei isso. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, o processo é muito mais importante que o resultado final. Você vai aprender muito mais errando. E quando a gente fala que dá vontade de dar uma bronquinha quando vocês têm medo do erro, é exatamente por isso. A gente vê muitas pessoas procurando a fórmula certa, a fórmula correta, a fórmula mágica. Rafa, me fala ABC que eu vou aplicar ABC e vai dar certo igual ao seu trabalho. E não tem, gente, não tem fórmula, você tem que testar. Porque às vezes o que é bom pra gente não é bom pra você, né? Então, e o medo da exposição? E o terceiro medo é o medo da exposição. Quem aí tem o medo da exposição, fala pra gente e vamos conversar. Muita gente já falou pra gente que tem medo de expor seus trabalhos, que tem medo do que a família vai falar. E isso é você tá sujeito, né? Não tem jeito.
A gente está sujeito a isso, a gente está sujeito a falarem da gente, a gente está sujeito a julgamentos, a gente está sujeito a críticas. Mas fala pra mim, deixa eu entender. O medo da exposição é o quê? É o que vão achar? Será que tá bom? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu posso me apresentar assim como artista? Será que eu já sei o bastante para oferecer meus trabalhos? Isso que é o medo da exposição? Falem pra mim aí um pouco. O que é esse medo da exposição? Porque assim, a gente também trouxe aqui algumas coisas para combater o medo da exposição que são meio óbvias, assim, são 0 e 1, preto no branco. A gente não vai te trazer também uma coisa que você vai falar, caramba, é isso. Mas a gente tem que ter isso em mente, porque quanto mais a gente repetir, tá? Quanto mais a gente repetir, mais fácil vai ser da gente lidar com essas sensações. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu me comparo muito e eu deixo me abalar. Às vezes eu fico, caramba, Dani, putz, esse último trabalho não ficou tão bom, a gente não vou postar. Não vou postar. E, cara, é batata. Quando a gente vai lá e posta essa foto, ela tem uma baita repercussão. Então, assim, é um sabotador interno, né? É um medo que ele sabota a gente. Ele coloca a gente para baixo, só que não é verdade. Não é verdade. Então, o pessoal tá falando aqui, ó, que o medo é esse. Será que tá bom? Falarem mal da minha arte. Será que já estou no nível adequado? Medo de não dar conta de executar. O que vão achar? Será que meu trabalho tem valor suficiente? Postar e falar que aceito encomendas. Tenho muito medo de pensarem que eu estou me achando. Olha, entendeu? Eu queria dar o medo para esse medo. Eu queria dar o nome desse medo de medo do sucesso. Aí eu falei, acho que pode ser outro nome. Porque tem o medo do sucesso também. Eu tenho medo de postar e as pessoas cada hora pedirem mais e acharem que eu estou me achando o artistão. Então, assim, quando na verdade você vai estar colhendo os louros, né? Os bônus do seu esforço, né? Do que você está fazendo de... Pessoal, verdade, também tenho medo de pensar que estou me achando, eu me comparo demais, sempre acho que nada que eu faço está bom, tenho medo de chacota. Então, gente, olha que loucura. Olha que loucura que é o nosso cérebro. Percebe que quem está falando isso são vocês mesmos. Alguém virou para vocês e falou alguma coisa dessa para você? Você não pode postar porque você ainda não é um artistão não, viu? Olha, seus letterings são mó feio e você está postando. Alguém já falou isso para você? Eu tenho certeza que não. E o nosso próprio cérebro cria isso pra gente. Ele nos sabota, ele faz a gente criar coisas que não existem. Crenças limitantes. São crenças que vão nos limitar a chegar no sucesso, a chegar na hora que a gente tem segurança. A gente se incomoda muito com o que os outros pensam, né? Exato. E, gente, pra falar bem da verdade aqui, eu tenho uma dica pra vocês, mas talvez seja um pouco agressiva. Uma coisa que me ajudou a superar esse medo da exposição, porque você acha que a gente nunca passou por esses medos? Antes de você falar essa que você quer falar, que me ajudou muito, mais uma frase clichê. Além do não, eu tenho outra frase clichê na minha vida que é: quem paga meus boletos sou eu. Ou seja, quem paga meus boletos sou eu. O que a Dani falou é um jeito delicado de você falar foda-se. Foda-se. Mais uma vez. Não, fala mais uma não. Foda-se. Gente, eu recomendo fortemente a vocês uma coisa que eu já fiz, tá? Eu já fiz na minha vida e me ajudou muito. Tem algumas pessoas que a gente segue que não nos fazem bem, tá? Tem algumas pessoas que a gente segue que não nos fazem bem. O que você vai fazer com essas pessoas? Você vai parar de seguir. Sim, você vai parar de seguir. E se for uma pessoa que vai causar inconveniência, tipo, ela perceber que você parou de seguir ela, que não vai ficar legal, vai lá. Se você segurar a bolinha do Stories,
segura a bolinha do Stories e vai aparecer silenciar. E você silencia o post e os Stories. Você silencia tudo e não olha mais nada dela. Tá? Por quê? Porque isso vai te evitar o efeito de se comparar, o efeito de achar que você não é tão boa quanto essa pessoa, de você achar que você está no caminho errado. Isso tudo são crenças limitantes que estão dentro da sua cabeça, tá bom? E assim, duas frases pra gente fechar esse medo da exposição. A que você falou e a que eu falei. Você não lembra o que você falou? Sim. Então fala. Primeira minha? Primeira então sua. É o seguinte, mais uma frase, gente. Quem gostar, comenta aqui que você gostou. Se você tentar agradar a todos, você já fracassou, tá bom? É isso. Se você tentar agradar todo mundo, você já fracassou. Já era. Já começou errando. A sua é que todo mundo... Esqueci. Todo mundo vai te julgar. As pessoas vão te julgar sem te conhecer. Exato. As pessoas sempre vão estar te julgando. Mesmo se elas não te conhecerem, elas vão te julgar. Principalmente se elas não te conhecerem, né? Então, as pessoas sempre vão estar te julgando de alguma forma. A gente estar aqui é uma exposição. É dar a cara a tapa. A gente está aqui dando a cara a tapa. Vocês acham que a gente não sabe que tem pessoas desse universo do lettering, caligrafia, que não gosta muito de gente falando de lettering por aí? Tem, mas a gente não tá nem aí. Essa é a grande verdade. Estão julgando a gente. Estão julgando e a gente não tá nem aí. Essa Quem é a paga meus verdade. boletos sou eu. Então você tem que trazer esse raciocínio pra você. Ai, gente, eu sou muito perfeccionista, eu acho que aqui ainda não tá bom e tal, não sei o quê. Meu, bota lá. Sabe por quê? Porque as pessoas vão gostar. Quem tá sendo perfeccionista, quem tá achando que não tá bom é você dentro da sua cabeça. As pessoas vão gostar e o mais importante de tudo, né? Você tem que se satisfazer. Você tem que se realizar. Pensa nisso, senão tem alguma coisa errada. Esse é o mais importante. Dane-se o que os outros estão pensando e julgando. Comentando sobre você. Eu não vou nem repetir o que o Arley falou aqui, né? Vocês leem aí no comentário. Mas tá muito massa, porque a galera meu irmão, todo mundo gostou aí das coisas que foram faladas. Que bom, a gente fica muito feliz que vocês estão se identificando e estão concordando, né? E acham que isso vai ajudar vocês nessa caminhada aí. Que bom, a gente fica muito feliz de ler aí esses comentários, de ver que vocês estão compartilhando disso. E uma coisa que eu quero falar de verdade agora, gente, parece que tudo que a gente falou aqui é tudo muito genérico e a gente gostou e depois a gente esquece e não utiliza mais pra vida. Anota tudo que a gente falou, todas as frases, porque eu tô falando sério, eu não tô brincando que quando eu preciso desse incentivo, eu vou lá e penso, não, eu já tenho. Eu vou lá e penso que vão falar de mim e tá tudo bem. Utiliza essas frases no seu dia a dia. São mantras, na verdade. Coloca isso na sua cabeça, porque vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar quando você ficar com aquele medo de testar, com aquele medo de oferecer seu trabalho, com aquele medo de expor suas letras no Instagram. Pensa nisso, de verdade. Se você não conseguiu anotar, assiste lá no YouTube de novo, vai estar lá disponível. E coloca lá no seu quarto, aproveita 2020 para fazer uma reforma no seu home office e coloca lá todas as frases que faz sentido para você. Bota no post-it e cola na parede. São mantras que a gente tem que repetir, é o que eu falei. A primeira impressão vão parecer dicas óbvias, preto no branco, 0 e 1. Mas se você repetir, você reafirmar... Gente, as palavras têm poder. Tem muito. Se a gente reafirmar isso pra gente mesmo, isso vai criando força, vai criando consistência dentro da gente e a gente começa a ficar mais confiante de verdade. Então, assim, essa frase que eu falei, se você tentar agradar a todos, você já fracassou, no dia que eu escutei ela, eu anotei ela no papel e repeti umas 10 vezes. Eu fui no grupo que a gente tem dos nossos amigos e escrevi lá, se você tentar agradar a todos, você já fracassou. E aí, falo, nem Jesus agradou a todos? Não, e por quê? Por que eu fiquei com esse mantra? Porque eu me vejo fazendo isso muitas vezes. Eu me vejo tentando agradar todo mundo. E é um super erro. Eu vou fracassar com certeza. Então, gente, depois que a gente falou tudo isso aqui, eu queria voltar lá para a frase do Jeff Bezos. Quem lembra lá da frase do Jeff Bezos? Vamos reler a frase do Jeff Bezos junto? Então é o seguinte, ó. Se você decidir fazer apenas o que você sabe que dará certo, você vai estar deixando um monte de oportunidades para trás. Então, só para contextualizar aqui rapidamente.
No medo do não, né? Se você decidir não fazer, porque você não sabe se vai dar certo oferecer o trabalho, que oportunidades você pode estar deixando para trás que eu acabei de falar aqui? Você pode estar deixando a oportunidade de um novo trabalho, a gente sempre fala, trabalho chama trabalho. Se você não for lá para aquele trabalho, não tiver coragem de ir lá, você está deixando um novo trabalho para trás, tá? Você está deixando para trás a oportunidade de experimentar essa vivência e criar essa casca, tá? Se você só decidir fazer apenas o que vai dar certo, você vai estar deixando, no medo do erro, você vai estar deixando para trás a oportunidade de saber que aquela caneta você não usa mais porque ela não é boa, que aquela tinta você vai usar, você vai repetir aquela tinta porque ela é muito boa, ela dá uma cobertura muito boa. Que se você usar a régua com a posca, não dá certo porque a posca entra debaixo da régua e suja a parede. Você vai identificando essas coisas. Então, e você vai ficando mais seguro. E você vai ficando mais seguro porque você já sabe o que acontece se a coisa acontecer. Então, e no medo da exposição, né? O que vai acontecer no medo da exposição? As pessoas não vão te descobrir se você não aparecer, então você está deixando para trás a oportunidade de outras pessoas te conhecerem. Então, porque você se expondo, você tendo coragem de fazer um story, botando o seu rosto, falando com seus seguidores, você fazendo isso, a chance de uma pessoa te ver lá e te pedir um orçamento e começar a falar com você e virar um seu potencial cliente, um amigo, um colega, é muito grande. E você não fazendo, o medo de você, não vou postar, você está deixando uma oportunidade para trás. Então, vocês conseguiram amarrar a ideia toda aqui, né? São erros, são medos muito comuns, né? Super normais. Super normais, não tem nada de errado nisso, em sentir o medo. Porém, se a gente não enfrentá-los, a gente está deixando oportunidades para trás. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, porque a gente tentou colocar as ideias aqui antes no lugar, a gente até bateu cabeça um pouco, um achava uma coisa, o outro achava outra, mas eu acho que a gente conseguiu. O que vocês acham? Deu para entender? Ficou claro aí para vocês? Falem aí pra gente. Gostei, não existem erros, apenas resultados. É isso. É isso. Que bom, Rabiscando Encantando falando que essa frase de hoje de manhã me ajudou muito. Que bom, fico feliz. Sempre que puder eu tô colocando frase lá pra gente. Galera, alguém ainda tem algum medo aí que a gente não falou? Tem algum medo ainda aí escondido? O Arley falou que teve uma recaída na síndrome do feed organizado. A gente nunca teve, apesar da Dani adorar feeds organizados, a gente nunca teve essa síndrome. Trava muito, porque né? Trava, exato. Então, a passar valores, o medo de precificar, né? Ele tá no medo do não, né? De você tomar um não e perder o trabalho. E o que a gente falou aqui, não sei se você já estava aqui, Cleiton, o que a gente falou nesse medo de passar valores é você tem que demonstrar o máximo de valor que aquilo tem, não preço, tá? O passar valor é precificar, medo do preço. O preço é uma coisa, valor é outra. Valor é diferente de preço. E o valor você tem que dar sempre a percepção que ele é mais, que ele custa mais, que ele vai entregar mais, que o benefício dele é maior. O valor ele está sempre acima da impressão, né, do preço. E eu acho que o medo de precificar está completamente ligado à insegurança. E a insegurança está ligado ao medo de errar. Entendeu? Então, assim, quanto mais você testar, tiver no campo de batalha, quanto mais você souber o que dá certo e o que dá errado, mais segurança você vai ter quando você quiser passar os seus preços. Faz sentido? Acho que faz. Porque aí você... É óbvio que no começo você vai patinar um pouco, mas com o tempo, com a sua experiência e sabendo, tendo a segurança de o que funciona e o que não funciona, você vai ter mais segurança na hora de passar seus preços. É isso, gente. Vocês estão levantando aí já outros medos aí que vocês têm. Como a gente está falando, é normal, natural. Mas eles estão, por incrível que pareça, se vocês assistirem essa live gravada de novo, vocês vão ver, essa live vai ficar disponibilizada lá no YouTube, aqui no YouTube, para você que está assistindo ela gravada. E ela vai ficar também no 24 horas. Vai ficar aqui no Instagram também.
Só que se vocês repararem, vocês todos estão falando do medo do não, o medo do erro e o medo da exposição. Acho que a gente conseguiu muito bem cercar esses medos aí, criar grupos para eles. Então, é o medo do não, medo do erro e o medo da exposição. Por exemplo, a Sophie Kami falou, medo de falarem que está feio. Tá no medo da exposição. É o medo Você tá da com medo de se exposição. expor. E olha, não existe feio ou bonito, né? Não existe. Eu tenho certeza que se você pegar um lettering que você acha que tá feio e mostrar para um colega, para sua mãe, para sua tia, para sua irmã, a pessoa vai falar que tá ótimo, tá muito legal. Pode existir certo ou errado, tá? Pode não, existe certo ou errado. Agora, feio e bonito eu não concordo, tá? Então fica tranquila. O que mais, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta aí pra gente? Faz uma pergunta, a gente troca ideia aqui. Ó, o Davi falou, essa live mais o podcast hoje deram aquele gás pra começar a semana. E olha, Davi, tem gente que já tá aí, como é que fala? Desistindo assim do ano, como se... Já tá no clima de Réveillon. Férias. Ano que vem eu resolvo começar. Gente, como assim? A semana tá aí, tá uma semana cheia de coisa boa pra acontecer, depois tem a semana do Natal. É isso. Tá tudo bem. Então, assim, eu quero... A nossa intenção com o podcast com hoje é realmente, vamos animar essa semana, tem muita coisa pra fazer nesse ano ainda. E vamos pra cima, comprometimento. Gente, comprometimento bate talento, tá bom? Se você se comprometer a ir atrás de vencer esses medos, você vai vencer esses medos. Leva mais essa dessa live de hoje. Comprometimento bate talento, tá? Tem pessoas que têm o talento de não ter medo nenhum, tá bom? Mas se você tiver comprometimento em bater esse medo, você vai vencer. E quando amigos, família ficam pedindo para você dar ou fazer o trabalho de graça? Eu acho que eu respondi isso na caixinha de perguntas semana passada. Ou falei com alguém, agora eu não lembro. Mas eu acho que você deve explicar para essa pessoa, independente de quem ela seja, que esse é o seu trabalho. E que você tem custos. E que infelizmente você não pode fazer de graça. Exato. Você explica para essa pessoa. Só de você ter ficado aqui 1 hora nessa live com a gente, você já investiu seu tempo. Você está investindo tempo nisso, entendeu? Seu tempo de vida. Era 1 hora que você podia estar fazendo outra coisa e você decidiu aprender sobre lettering, sobre mercado. Então, assim, você vai aplicar isso no seu trabalho. E você tem que se impor profissionalmente mesmo para essas pessoas. E agora é o seguinte, se a pessoa realmente for muito insistente, que a gente sabe como é, né? Você pode arrumar uma saída, por exemplo, olha, eu posso fazer um descontinho para amigo, né? Tentar fazer assim, ó, amigo, familiar, eu tenho um preço especial e pronto. E aí tá tudo bem, ver o que a pessoa fala. Mas eu acho que essas pessoas, você tem que informar sim que esse é o seu novo trabalho. É isso, galera. A galera tá... Ó, esse que você vai ler? Uhum. A Ellen Arena comentou: tenho muito medo de não dar conta do trabalho depois de já ter aceitado a proposta e estar tudo pronto para começar. Às vezes eu demoro semanas para ir no lugar executar o trabalho por ficar com medo. Esse é um medo bem relevante. Pra ser bem sincera, eu me identifico muito. Talvez se não fosse o Rafa enfrentar esse medo de sair de casa e executar um trabalho, eu teria que ser muito mais forte, porque realmente é um medo, porém você só vai saber enfrentar ele você só vai conseguir enfrentar ele se você agir. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E o mais legal disso, que aí tem um lado bom. A parte ruim é que você tem que agir, mas o lado bom é, depois que você agir, você vai ter uma sensação tão boa, que aí isso vai perdendo força. Cada vez mais isso vai perdendo força e você vai perder esse medo de ir. Exato. Mas para te dar uma dica prática aqui, eu pegaria essa demora de semanas que você vai para executar, eu colocaria ela dentro do trabalho. Então eu iria um dia e faria tipo super pouco. E deixa claro para o cliente que esse é o seu ritmo de trabalho. Tem clientes que entendem perfeitamente que uma parede pode demorar 1 semana. Sim. Os clientes, normalmente, em geral, eles ficam chocados
que a gente termina uma parede em um dia, porque eles acham que vai durar dias. Então eu botaria essa sua demora, esse seu medo na execução do trabalho. Eu iria lá e faria tipo muito pouco, bem pouquinho, e tomando muito cuidado, né? Né? Se tranquilizando, deixando tudo tranquilo pra você. Bota uma música gostosa, Sim. acende um incenso, sei lá. Eu também faria isso. E faz muito pouco e vai embora. E depois você volta no outro dia e faz mais um pouquinho e mais um pouquinho. Quando você viu, de pouquinho em pouquinho, você fez um pocão e tá tudo certo e tá feito, você conseguiu. E, meu, a sensação, como a Dani falou, a sensação de conseguir, de concretizar, de completar e de você falar, caramba, tenho mais um trabalho no meu portfólio, é muito boa. Ela é muito maior, essa sensação ela é muito maior do que o medo de ir fazer. Sim. Mas é um medo normal também, acontece. É o medo de sair da zona de conforto, né? Querendo ou não, você ir para um lugar desconhecido você tá saindo da sua zona de conforto, normal. É, galera, é isso. Tá? A galera tá compartilhando aqui muitos sentimentos, muito massa, muito bom saber disso. Vamos tentar pegar mais um aqui. Legal, letras e arte, parabéns. Davi, com certeza, dá uma hashtag. Hashtag comprometimento bate talento. Fiquem com essa. A Vicky Santos comentou: eu posto, divulgo, mas não consigo atrair ninguém. Foi o que aconteceu com as bolinhas de Natal, por exemplo. Vicky, a gente teria que, tipo, meu irmão, fazer quase uma consultoria com você, uma análise muito detalhada sobre o que está acontecendo aí. Mas eu imagino que talvez você não esteja deixando claro que você está querendo vender, que você está querendo pegar encomendas. Se você está tentando fazer isso, pode ser sua audiência mesmo, que está recheada de amigos só. Por exemplo, eu não estou te julgando nem nada, mas você está comentando aqui com um perfil pessoal, com a foto é sua e tal. De repente você fazendo um perfil comercial, tá? Sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. De repente você consegue... deixar mais claro que é um trabalho, né? Deixar mais claro que você está aberto a encomendas. Né? Às vezes o pessoal não está entendendo mesmo o que você está querendo vender. O que mais, galera? Tenho medo de começar a fazer artes em geral e não evoluir ou ter problemas por ainda ser nova. Tenho 14 anos. Poxa, Júlia, você ter 14 anos é um super benefício. Você está super nova e quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo a gente tem, menos medo. Vai pra cima. Rabiscando e Cantando escreveu: é errado eu falar que eu só faço o trabalho se eu tirar as medidas para fazer um modelo? A pessoa começou a rir. Não é nem um pouco errado. Na verdade, a pessoa que deveria te passar as medidas, se você não puder ir até a pessoa... Eu tava até estranhando. Jura que a pessoa riu? Se a pessoa riu, só lamento pra ela. Ela não entendeu. Então, assim, talvez você tenha que deixar claro que você precisa das medidas para você fazer uma análise do projeto para ele analisar, né? Uhum. Para você fazer um projeto mesmo, para a pessoa analisar. Tá vendo? Que bom. Tá rolando isso comigo, isso. Toda vez que eu passo um orçamento é um cagaço. Mas não tenho recebido muitos choros, não. Que bom. Que bom. Ótimo. Isso é um bom sinal que você pode ter encontrado aí um ticket bom. Só ver se você não tá cobrando muito barato, então, né? Se tá tudo bem pra você, continua, manda ver. É isso, foi o que a Li falou. Tenho muito medo até iniciar. A sensação de começar uma parede sempre me apavora um pouquinho, mas quando começo a aceitar a coisa ando e fico vidrada até terminar. Porque o começar é o mais difícil. Começar é o mais difícil, gente. Eu tenho certeza disso. Então, é isso. Que eu comentei aqui da Vicky. Ela mesma falou, a maioria são amigos. E amigos, às vezes, eles realmente... Você não vê, assiste lá depois, escuta lá o podcast com o Pedro e vê o que ele vai falar sobre apoiar os amigos. Se você tem um amigo artista, apoie eles. Às vezes a gente só precisa de um apoio, de um abraço. Gente, só para falar um pouquinho desse podcast, se você ainda tá aí e não ouviu... Ouve, coloca aí, não consegue ouvir hoje, ouve amanhã, porque realmente tá muito legal mesmo, é um monte de sacadas inspiradoras, viu? E é pra anotar, porque é mais frases pra colocar aí nos seus post-its do seu escritório pra começar aí 2020 muito inspirado. É uma simplicidade, né?
que a gente tem nesse podcast que vale a pena ouvir. Não é só quem quer trabalhar com lettering, não. Todo mundo deveria ouvir esse podcast. Com certeza. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. O podcast já está disponível, o podcast com o Pedro, do Um Cartão. Vão lá, ouçam na plataforma que você quiser ou no YouTube. Galera, todo mundo que está aqui, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente, porque a gente vai começar a utilizar mais o YouTube. Então, vai ser mais uma plataforma para você acompanhar os vídeos e essas lives que vão ficar salvas lá no YouTube. E, enfim, pra gente interagir, pra você escrever comentário e a gente trazer conteúdo sobre o que vocês querem saber. Sim. Então, se você... como a gente falou no começo, eu não sei se todo mundo estava aí, a gente vai deixar essa live aqui gravada 24 horas no Instagram e depois a gente vai disponibilizar a gravação no YouTube também. Então vai servir para você que está aqui e não conseguiu acompanhar, vai servir para você que não conseguiu assistir na hora e vai servir para você que está aqui e quer rever depois, tá? Então comenta lá no canal no YouTube, se inscreve, bate o sininho lá, porque... isso vai ajudar a gente, vai ajudar o YouTube a disponibilizar mais os nossos conteúdos por lá também. Eu queria também te parabenizar por ter ficado nessa live aí, 51 minutos aqui com a gente. Parabéns pelo seu comprometimento. Comprometimento bate talento. Uma pessoa comprometida, dedicada a crescer, a evoluir nesse cenário, ela vai ser melhor do que qualquer pessoa que nasceu com dom, que nasceu com talento. Então, parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Por ter ficado até o final. São dessas pessoas que a gente curte, a gente quer compartilhar cada vez mais o conteúdo que a gente sabe e a gente vai fazer isso, tá? Então é isso. Então é isso, galera. Obrigada para todo mundo que estava aqui. Boa semana, boa sorte. Aproveita aí que ainda tem 2 semanas para terminar o ano. E qualquer coisa escreve pra gente, manda direct aí que a gente vai trocando ideia, beleza? Brigadão pela presença, boa semana. Tchau, tchau. Tudo de bom pra você. Tchau, galera!